E aí, gente, hoje a gente está aqui para gravar um momento diferente, um momento não só de aprendizado, mas também de clareza sobre a estação ativa. Eu estou aqui com a Bruna. A Bruna, ela é estudante de educação física e ela resolveu, né, se especializar aí também em pessoas que não gostam de academia e sabem que precisam. Esse mercado é um mercado que cresce porque cada vez mais pessoas vão para uma academia e ficam frustradas por falta de atendimento, por falta de motivação. E é um mercado que esses profissionais realmente precisam se especializar para receber essas pessoas que não gostam e sabem que precisam. E aí a Bruna anotou algumas coisas, algumas perguntas que fazem dúvidas na cabeça dela quando ela pensa nesse público, né? E aí eu resolvi gravar a resposta com as perguntas da Bruna, né, sobre quando as pessoas começam a treinar, o que acontece, quem são essas pessoas, por onde elas andam, quem são as pessoas que não gostam de academia e sabem que precisa. Bruna, você pode pegar aí a sua listinha e fazer as devidas perguntas para a gente deixar registrado. Não só você aprender, mas para quem posteriormente assistir esse vídeo pode entender um pouco melhor sobre o nosso trabalho. Na sua experiência, quem mais desiste e quem começa ou quem começa com medo? Tá, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Na minha opinião, quem mais desiste de treinar? Quem mais Quem desiste? começa animado ou com medo? Tá, então, quem mais desiste? Quem começa muito animado ou quem começa com medo? Né? Geralmente, quem começa muito animado tende, tá, a ficar mais tempo. E por que isso? Porque a pessoa que tem essa animação, ela vai encontrar a resposta que ela busca aqui. A pessoa que entra com medo, tá, ela vai ficar mais tempo conosco. A pessoa mais animada, ela vai entrar num processo de resultado mais rápido, porque os resultados se dão através dos estímulos, então ela vai se doar, ela vai se entregar, ela vai fazer mais quando você pedir. Então essa pessoa vai ter um resultado maior. Agora, quem é que não vai largar a estação ativa é essa pessoa que tem medo de se machucar. Porque quando ela entender que ela encontrou um lugar que traz segurança para ela, que ela vai parar de sentir dor, que ela vai evoluir, ela sabe que ela não encontra isso em um lugar tão fácil. Então hoje, o que a gente chama de LTV, né, quanto tempo, em média, que o cliente da estação ativa fica aqui dentro, hoje a gente está falando de 18 meses. Então a nossa média de todos os alunos que entram e ficam um período com a gente é 18 meses. Enquanto em academias convencionais, menos de 20% ficam 3 meses. Então, a longo prazo, quem tem medo fica mais. Resultado mais rápido é quem entra mais animado, porque ele vai se doar mais. Qual outra pergunta você tem aí? Para saber, conhecer esse público. Você acredita que falta disciplina ou sobra cobrança? Se falta disciplina ou sobra cobrança? Tá, Tá, vamos lá. A pessoa que não gosta de academia, né? Tá faltando para ela o que? É cobrança em cima dela ou é disciplina? Essa é a sua dúvida? É. Tá. Então, na maioria das vezes, para tudo, o que manda é a disciplina. Porque a disciplina depende de rotina, né? Então, quando a pessoa vem para a estação ativa, o objetivo de nossa metodologia ter dia e hora marcada era para criar uma coisa chamada rotina. Se ela não tiver uma rotina, dificilmente ela vai ter disciplina. Tá? E dentro dessa rotina e disciplina, aí entra o nosso trabalho, que é a cobrança. Não adianta ela ter cobrança se ela não tem rotina. Ah, você tem que treinar. O médico vai falar, você voltou aqui esse mês e você piorou seu colesterol. Você voltou aqui esse mês e seu glicério está mais alto. Não adianta o médico cobrar se aquela pessoa não estabeleceu uma rotina. Se ela não tiver uma rotina determinada, ela nunca vai ter disciplina. Porque a disciplina não vem no ato da motivação, não vem no ato de eu querer, vem no ato de eu me determinar o que vou fazer. E aí, uma vez que eu coloco isso, eu vou ter essa consistência, tá? Então, se a gente for pensar sobre isso, o mais importante é a disciplina através de uma rotina, que é o que a gente faz para os alunos. A gente monta uma rotina de reprogramação de estilo de vida. Mas o que tem aí que você tem dúvida como estudante de educação física, assim, para ficar uma profissional diferenciada no mercado, assim? Porque as pessoas se culpam tanto quando param de treinar? Porque eu acredito que é uma recaída. O treinamento ele é ingrato.
O treino, ele é engraçado. Você está treinando, você está mais disposto, a musculatura fica mais firme, a celulite para as mulheres diminui pra caramba, o cara fica muito mais disposto em todos os aspectos da vida dele, aumenta a libido, ele fica com mais disposição para acordar, dorme melhor. E aí parece que em pouco tempo que ele parou de treinar, tudo aquilo some. Mas a resposta boa é que existe sim uma tal de memória muscular, que quando você volta a treinar, essa reativação e recuperação do que você fez lá atrás é muito mais rápido do que nunca fez nada. Então por isso que as pessoas ficam tão desanimadas, falam, poxa, mas aí eu parei de treinar um mês e já fiquei de novo com a barriguinha aqui. A atividade física ela foi feita para você colocar dentro da sua rotina de vida e ali seguir. Você acha justo colocar toda a responsabilidade no aluno? Não, eu acho zero justo isso, né? Eu acho que assim, a responsabilidade ela não é do aluno, tá? Mas existe um fator muito importante. Na estação ativa especificamente, a gente fala muito sobre reprogramação de estilo de vida. E isso, obviamente, que depende da ação do aluno. A gente vai falar exatamente o que ele precisa fazer, como que ele tem que fazer, que horas, mas a gente não pode fazer por ele. A gente pode mostrar o caminho, mas o dever de um bom profissional é dar clareza para ele. Eu falo muito aqui com a equipe, né? Mais importante do que você ser legal com o seu aluno é você ser profissional. Aqui a chance de você virar amigo do aluno, aquela pessoa que ele confia, que você acaba também às vezes virando uma amizade, né? Pela proximidade do treinador com o aluno, é muito comum. Mas não pode deixar isso ser maior do que o profissional. Ele te contratou para reprogramar o estilo de vida. A todo momento você tem que validar com ele. Ô Bruno, deixa eu te falar, lembra que você veio para cá, sentou e falou que queria emagrecer? E eu te falei para você emagrecer, você tinha que fazer isso, isso, isso? Você não está fazendo, Bruno. Você desistiu de emagrecer, tá tudo bem para você não emagrecer mais? E a gente continuar com esse papo legal, terapêutico? Entendeu? Agora, a responsabilidade não é dele, mas ele tem um papel fundamental nesse processo. E o treinador tem que deixar claro a todo momento para ele sobre isso. Vai, destrincha aí, minha. O que ninguém conta sobre constância no treino? Cara, consistência no treino. O que faz a pessoa ser consistente no treino? É o treinador legal, divertido? É o treinador que é alegre, faz ele rir, faz massagem no final? Não. É quanto você dá clareza do que ele veio buscar. Geralmente, a pessoa, quase sempre, ela quer emagrecer por um motivo maior, por uma causa maior. Às vezes para salvar o seu próprio casamento, às vezes para despertar o interesse em um novo relacionamento, às vezes por uma patologia, às vezes por um trauma de infância. Existem vários fatores que buscam a pessoa a dar esse start, né? Chega, não basta, eu preciso emagrecer. Só que dificilmente no primeiro momento ele vai falar isso para o treinador, para o avaliador, para a recepcionista da academia. Mas aos poucos o treinador tem que buscar essa informação para toda vez que a pessoa ficar triste, a pessoa querer desistir, ela lembrar do objetivo maior. Lembra que você falou que queria ter mais energia para brincar com seus filhos? Para brincar com seus netos? Para poder fazer aquela viagem? Para voltar a vestir uma roupa, se olhar no espelho e se sentir confiante? Para botar aquele biquíni que você perdeu a coragem de colocar? Você tem que mexer emocionalmente com aquela pessoa para falar, pô, beleza, não é sobre o supino, não é sobre o leg press, não é sobre a esteira, não é sobre o aeróbico, é sobre eu me sentir melhor. O bom treinador vai fazer uma analogia ao ponto de a pessoa olhar para aqueles equipamentos e ver algo diferente. Então, assim, o seu papel como treinadora futura, que vai se tornar, é você tirar essa coisa do exercício e mostrar para a pessoa qual que é o futuro daquilo. Né? Que aquilo ali é só um meio para ela alcançar algo melhor, seja na relação familiar, profissional ou qualquer coisa do tipo assim. Quanto o ambiente influencia a permanência da pessoa? Ah, nossa, acho que, sei lá, 100% eu acho que é muito forte a gente falar, um percentual exato, mas é muito forte. Assim, o ambiente vai determinar o espírito de comunidade, a pessoa só vai ficar se ela se sentir pertencente. Né? Então, por que muitas pessoas se identificam com o CrossFit? Pô, chega lá e aí gosta de ver a galera gritando, pulando, se superando, né? Mostrando um abdômen. Daqui a pouco vai estar todo mundo naquele perfil.
Os homens vão deixar a barba crescer, a mulher vai começar a usar um top que ela não usava, e é todo mundo. É uma comunidade. Se eu vou para a corrida e as pessoas começam a usar meia azul, meia rosa, o tênis tal, o óculos tal, você também vai participar daquela comunidade. Você está se sentindo inserido. Se eu vou para a bike também é a mesma coisa, se eu vou para a luta é a mesma coisa, e assim vai. Vou para o Veloster é a mesma coisa. Aqui na Estação Ativa a gente tem um perfil único. São pessoas que não gostam de academia, sabem que precisam, chegam aqui e se sentem bem com outras pessoas. Por quê? Porque todas elas estão com o mesmo espírito. Se você perguntar para um cliente que está aqui há mais de 10 anos e falar, pai, não gosto não. Eu só venho porque eu preciso, mas gostar não gosto não. Mas ele encontra outras pessoas com a mesma fala, com os mesmos dizeres, com as mesmas dores e ele se identifica com aquilo. Então o ambiente que você está inserido tem que ter o mesmo contexto e objetivo que o seu. Senão, dificilmente você vai se sentir bem, você vai querer voltar. Você chega lá, as pessoas estão falando de uma coisa que você não entende. Peça de bicicleta, não entendo, zero. Não quero participar dessa conversa. Qual é o melhor tênis para corrida? Você não sabe, você não quer participar daquilo. Chega na academia, estão falando de suplementação, você não faz parte daquele rolê. Então, dificilmente, se aquele ambiente não tiver alinhado com seus objetivos e crenças, você vai desistir. Não vai ter ambiente que faça você ficar. Uma hora você faz pelo outro lado. Então, é importantíssimo o ambiente para a pessoa ficar. O que acontece quando o aluno se sente seguro? Quando ele se sente seguro, nossa, é o ápice do treinador. Se o treinador quer que ele faça exatamente o que ele planejou, o treinador tem a obrigação de trazer segurança. Às vezes o treinador pode falar que estudou, você que está na faculdade agora, Daniel, eu vi um estudo onde o estudo mostra que esse protocolo de exercício foi o melhor protocolo para emagrecimento. Só que o teu aluno não acredita em você. E ele não quer fazer. Então não adianta você mostrar o estudo, não adianta você mostrar. Ele vai querer entender aquilo, porque que aquilo é bom para ele. Então, a segurança que o treinador causa nesse aluno vai fazer ele ficar muito motivado, ou não. E se você tem ele motivado, ele faz o que você quiser. Salta para um lado, salta para o outro, corre na esteira. Então, o dever do treinador é criar essa relação de segurança. O aluno estando seguro com ele, ele vai ouvir. O treinador tem essa obrigação de dar a direção, de dar a ordem, e o aluno vai cumprir só se ele se sentir seguro. Não vai ser um comando aleatório que a pessoa vai fazer, né? Então, acho que a segurança e a motivação é o melhor aliado do treinador. Você percebe diferença no comportamento quando o aluno sabe que será respeitado? Isso é importantíssimo, tá? Às vezes, eu vou te falar para você que é uma pessoa que está vindo, né, como uma nova profissional para o mercado. Às vezes, a gente monta um treino, e eu vou te falar porque eu já fiz isso lá no início da minha carreira. Montava um treino pensando em mim. No que era melhor? Não, mas eu faço esse treino é muito bom, meu aluno também vai fazer esse treino. Só que ele era muito bom para mim. Jovem, lutador, fazia outras atividades e não pensava na rotina do meu aluno. Que estava ali com família, com trabalho, com vários afazeres de casa e não pensava sobre ele. Então, o treinamento ele tem que ser montado para o teu aluno. Não, mas eu monto para ele, mas pensando nele, pensando na rotina de vida dele. Então, mais do que montar uma planilha de periodização, de planejamento do início, meio e fim, é você mapear a hora que o seu aluno acorda, o que ele faz, que hora que ele almoça e que hora que ele vai dormir. Se você entende a rotina do seu aluno, aí sim, você vai planejar um treino que ele vai olhar para aquele treino e falar, nossa, esse treino é para mim. É por isso que muitas vezes na estação ativa, a gente tem essa coisa de hoje o aluno não vai fazer a musculação, vai fazer o pilates, vai fazer uma física. Por quê? Porque ele chegou para a Bruna e falou, Bruna, eu estava planejado isso aqui, e você falou, não, mas hoje não dá. Com essa dor que você está fazendo, esse protocolo que a gente planejou não dá. No dia que a tua aluna chegar com TPM, que você sabe que o TPM não dá para fazer aqui, você vai ter que mudar. Para isso você precisa conhecer a rotina do seu aluno, como que ela reage, como que ela se sente. Então, muito mais do que uma receita de bolo que você bota a pessoa para fazer, ela entender que você planejou para ela. Pegou? Peguei. O que mais tem no seu diário de perguntas? Qual o papel real do professor na constância? Cara, eu acho que é confiança. Eu acho que é o principal papel
que faz o aluno ter consistência é a confiança que ele tem no seu treinador. Porque um treino está interligado ao outro. Não existe um treino aleatório que muda e que salva. Então, se ele entender que um planejamento, um treino é o início do outro treino, tá? Ele vai saber que tudo que a gente fez hoje é uma preparação para o próximo treino. Para isso, tem que haver uma conexão entre o treinador e o aluno. Então, o maior motivo para isso hoje eu chamo de confiança. É o teu aluno de fato falar, professor, eu estou aqui, mandaram fazer o quê? Eu posso fazer isso mesmo? Não vai atrapalhar meu treino? Ao ponto de ele te consultar o que ele vai fazer. Isso significa que você criou um CRAU ali de relação de segurança. O que muda quando o aluno sente que alguém está olhando para ele, olhando por ele? Tá. Quando alguém está olhando por ele, a primeira coisa é segurança. É sentir percebido, é pertencente. Eu falo muito pro time que a gente tem 3 comandos básicos que a gente pode dar para o nosso aluno. Obviamente que depende muito do perfil do aluno. Por exemplo, se você pegar um leonino da vida, um aluno leonino, ele vai gostar que você parabenize ele na frente dos outros, você bote ele na frente para dar exemplo. Olha aqui a Bruna, gente, como é que ela faz? A Bruna vai, sobe, mostra. Ela adora estar em evidência. Nem todos os alunos são assim. Mas alguns alunos vão preferir um estímulo verbal, alguns vão preferir um incentivo ou correção tátil, ou apenas um olhar para o aluno vai mostrar que você está de olho nele. Isso muitas vezes já basta para ele. Saber que está sendo percebido, que está sendo analisado, que está sendo corrigido. Então, essa relação que o professor tem com o aluno, onde ele se sente seguro, faz com que ele dê muito mais valor àquela sessão, que ele não desmarque e que ele venha muito mais feliz para o treino. Constância tem mais a ver com vínculo ou com técnica? Com vínculo. Muito mais com vínculo. A técnica você vai treinar ela é uma coisa que é totalmente mecânica. Se ele repetir, ele vai aprender. Agora o vínculo de fazer ele voltar a cada sessão é o treinador que cria. Essa relação de ele voltar, de se sentir confiante, de se sentir pertencente, de ficar motivado, é o vínculo que o treinador cria com essa pessoa, mostrando aquela relação. Então eu acredito que é muito mais importante do que a técnica. Dá para criar constância sem sofrimento? Cara, dá. Treinar não precisa ser chato, não precisa ser monótono. Agora, a consistência, ela não vem só de momentos felizes. Vai ter dia que você não quer. Vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que você vai estar mais indisposto. Mas o papel nosso, como estação ativa, é transformar aquele dia num dia melhor. Então, eu falo muito para os alunos, pô, mas eu estava cansado, não ia conseguir treinar. Cara, por isso tem que vir. Para, de repente, fazer um alongamento, fazer uma massagem, fazer algo que se você passasse aqui, antes de ir para casa, fosse melhor. Exemplo, você está estressado do trabalho. É melhor você ir para casa ou passar aqui antes? Pode acreditar, às vezes, se a pessoa for para casa, ela pode arrumar uma briga com o marido, com os filhos, com o irmão, com a mãe, porque ele chega estressado. Se ele passa aqui antes, a chance dele relaxar e chegar com outra mentalidade de casa é muito maior. Então a gente tem que ser uma ferramenta no qual a gente faça a pessoa ficar melhor. O que você diria para quem acha que sempre vai desistir? Cara, só começa. Eu acho que assim, a estação ativa é um facilitador. Né? Eu falo muito isso. A gente não criou algo inédito na estação ativa. As pessoas vêm para cá para treinar, para fazer atividade física. Agora, o ambiente que a gente criou, a metodologia que a gente trouxe de segurança e de motivação para as pessoas, fazem com que elas tenham consistência. Agora, a pessoa consegue fazer só com a gente? Não. Ela pode pegar vídeos no YouTube. Se ela tiver a disciplina de acordar todo dia e fazer uma série daquela lá, eu te garanto que em 8 semanas o corpo dela é outro. Agora, às vezes, a pessoa não tem essa disciplina de fazer sozinho. Ela precisa de ajuda. É onde a gente entra. Então, eu acredito que a gente é um grande facilitador e que a pessoa precisa, sim, ter consistência, mas nem sempre vai ser legalzinho. E é onde a gente entra. Quando não for legalzinho, a gente fazer aquilo ficar legal, né, com a nossa equipe.
O que normalmente faz alguém finalmente permanecer? Vínculo e resultado. Tá? Então, assim, não adianta ser legal, ser alegre, ser divertido, fazer todo mundo rir aqui, se a pessoa não tiver uma mudança na vida dela. Ela vem pra cá para resolver alguma coisa e ela precisa resolver. Nem sempre essas coisas são ligadas fisiologicamente ao perfil corporal dela. Às vezes essas coisas estão ligadas ao perfil emocional dela. E ela veio pra cá, ela deixou de tomar um remédio. Ela veio pra cá, ela começou a dormir melhor. Ela veio pra cá, ela mudou a relação dela com os familiares, com alguém. E às vezes pra ela já basta isso. Falei, não, tô super feliz. Sou outra pessoa depois que eu vim pra cá. Ela tá percebendo uma transformação na vida dela. Às vezes ela tem essa transformação e também ela tem uma transformação no corpo. Dificilmente a pessoa vai ter a transformação só no corpo. Quando ela tem essa transformação, ela reverbera para a parte emocional e psíquica dessa pessoa. Agora, muitas vezes, ela não quer olhar para isso. Ela quer olhar para a parte emocional. E, mas eu só não emagreceu 4 quilos. Daniel, eu estou tranquilo. Deixa eu ficar aqui que eu estou melhor. Minha terapeuta já falou, meu psiquiatra já falou, eu estou felizona. Mas ela tem que perceber uma mudança. Então, a todo momento, nós, treinadores, temos que estimular isso. Quais são as mudanças que aqui está causando na sua vida? Ela precisa ficar presente para isso. Porque senão, ela não ficaria aí 2 anos com a gente pagando se não está tendo uma mudança. Então, eu acho que o rei é transformação. Se você não entrega mudança para o teu aluno, dificilmente ele vai continuar contigo. Se você pudesse resumir constância em uma frase, qual seria? Começa. Começa e não para. Uma única frase. Começa e não pare. Porque tudo hoje que mudou, tudo hoje que é grande, tudo hoje que é diferente, ele foi um trabalho de consistência. Começou e não parou. Então, se você admira uma pessoa que tem um corpo legal, porque aquela pessoa começou a treinar e não parou. E no decorrer dessa jornada, é um trabalho que você vai otimizando. Às vezes é só começar a treinar uma vez, depois é 2, depois é 3, depois é olhar para a alimentação, depois é olhar para o sono, é olhar para a hidratação. Não querer resolver tudo de uma vez só. Mas dar o primeiro passo e não parar, isso serve para atividade física ou para qualquer mudança na tua vida. Só para. Por quê? Porque as pessoas que se destacam, quem é? As que não pararam. No decorrer de qualquer jornada, algumas pessoas vão desistir. Então, se você começar e não parar, eu acho que é a chave, assim, é a solução. O que você gostaria que as pessoas entendessem antes mesmo de começar? Cara, acho que a única coisa que eu queria que as pessoas entendessem, que eu acredito fortemente, é que o que afasta as pessoas de treinar é insegurança. E algumas pessoas falam assim, não, mas eu não sou inseguro, eu só não gosto mesmo. Sou super seguro. A grande maioria dessas pessoas, a insegurança são emocionais. Ela pode ter uma insegurança física, de ser uma pessoa que já se machucou e não quer se machucar, tem medo de se machucar, ou já teve uma lesão, e aí isso é uma insegurança física, fisiológica, e muitas vezes é uma insegurança emocional. De se frustrar e não ter resultado, de estar inserido em onde uma galera já tem um perfil corporal diferente do dela, ou dele. Então, eu acho que o que mais afasta as pessoas é a insegurança. Se ela buscar um lugar onde ela se sente segura, o resto vai acontecer. Só são essas as perguntas. Bruna, se você se tornar 10% dessa profissional que a gente falou aqui, você vai ser uma das melhores profissionais. Existem falta de profissionais hoje que olham o aluno como um ser por completo. Tá todo mundo voltado ao mercado fitness, não tem nada errado com isso, né? O mercado fitness é legal, né? Falar sobre emagrecimento é muito forte, botar uma foto antes e depois de um abdômen travado, muitas vezes parece que é o que vende. Mas é exatamente isso que repele um monte de gente da atividade física. Ela olhar para aquilo e falar, cara, isso aí não é para mim. Ter um abdômen desse não é o que eu faço. Eu não vivo disso. Né? E as pessoas vão se escondendo em coisas, falam, pô, mas ela é blogueira, ele é blogueiro, ele vende, ele é personal, ele é o trabalho dele. E vai se distanciando. Então, olhar para as pessoas de uma forma diferente do que o mercado hoje vai fazer você se transformar numa pessoa
para atender esse tipo de público da estação ativa. Pessoas que não gostam de academia, sabem o que precisam, querem ter uma vida mais feliz. Uma vida ativa, saudável, mais longeva, tá? Então acho que é isso. Então se você não tem mais nenhuma pergunta, se você assistiu isso aqui, você pode deixar aqui uma pergunta pra gente, pode conhecer a estação ativa especificamente, de alguma forma a gente vai te ajudar a ser uma pessoa ativa, né? Então, viva em movimento.